prosseguimento à nossa aula de Grécia Antiga, que nós começamos na última segunda-feira. Hoje nós vamos abordar mais 2 tópicos do que foi mencionado na última aula. Lembra que eu dividi em 5 tópicos a formação ali, a geografia da Grécia, foi bem abordada na última aula. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a polis de Esparta e de Atenas. Sim, só que antes de entrarmos na questão da polis de Esparta e da polis de Atenas, eu quero deixar com vocês a seguinte reflexão. Para você que está aprendendo Grécia, o que é mais importante? A força ou o conhecimento, a sabedoria? Ou será que através do conhecimento, da sabedoria, eu posso adquirir a força? Ou será que quando eu tenho muita força, eu perco ali, sou forte, parruda, de briga, sei lá, não sei, tô dando exemplos, tá, gente? Metaforicamente. Ou será que quando eu passo por uma experiência de força, né, em que eu sou muito forte, ninguém pode comigo, porque eu sou tão forte que ninguém pode comigo, eu esqueço e passo a não exercer aqui o meu pensamento, o meu raciocínio. O que vocês acham disso? Fica aí uma questão muito bacana para que vocês possam refletir. Será que a polis de Atenas e a polis de Esparta eram exatamente iguais? As duas tinham o mesmo foco, a mesma habilidade, as duas eram guerreiras, as duas eram bem conhecedoras da filosofia grega. Como é que funcionavam essas duas polis? E o que é polis? Alguém se lembra da última aula? Então, foca na aula de hoje que nós vamos dar prosseguimento às duas polis, Esparta e Atenas, que é o segundo e terceiro tópico, se eu não me engano, ali dos 5 tópicos que eu coloquei para vocês, tá? Polis nada mais era do que as cidades-estados. O que eram cidades-estados? Cidades que se autogovernavam, elas não dependiam uma da outra. Por exemplo, vou dar um exemplo prático da... Vamos lá, nós temos aqui a nossa cidade, eu vou dar um exemplo usando a nossa cidade, para falar sobre cidade-estado. Volta Redonda é uma cidade que se autogoverna, ela tem o seu governo por conta própria. Se a gente for pensar enquanto município, sim, nós temos um prefeito que governa a cidade. No entanto, Volta Redonda, ela pertence a um estado que está acima dela, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, acima do nosso prefeito, nós temos o quê? O governador. E acima do governador, nós vamos ter lá senadores e presidentes. Dentro da polis, lá da Grécia, estou falando de antes de Cristo, nós temos o seguinte formato. Nós vamos ter um governante para toda a cidade, para toda aquela polis. E esse governante, ele vai dizer o que deve fazer, o que não deve fazer, o que é lei e o que não é lei. Só que tem uma questão aí. Lembra que eu expliquei por conta da geografia da Grécia, os gregos não eram muito lá de ficar um indo na polis do outro. Eles ficavam mais, cada um no seu quadrado, cada um na sua montanha, porque Grécia é montanha. Lembra disso? Geograficamente eu estou falando de um local com bastante montanha. Então, a Grécia, ela vai ter ali as suas cidades-estados, que são as polis, tá? E aí a polis de Atenas e a polis de Esparta vão ter uma importância muito grande para a formação do mundo grego. E agora eu quero que vocês prestem atenção no que vem a seguir, porque o que vem a seguir é o que vai denominar o que é polis espartana e polis grega. Quando eu falo polis, é para vocês memorizarem que polis é cidade-estado é igual a polis na Grécia eram as cidades-estados. Pronto, fechou. Não precisa mais se preocupar com isso. Então, foca no que vem aí do lado, foca. Isso aqui é Esparta.
Tá vendo essa capinha bonita aqui, ó, com Leônidas? Se eu não me engano é o Leônidas. Tio Léo, vamos lá, né? Com o número 300. Então, vou soltar aqui para vocês um pouquinho da nossa paródia, para a gente poder entender o que foi Esparta, o que foi Atenas. Tchurururu. Esparta e Atenas, dá pra diferenciar. Atenas visa a mente, Esparta guerreia. Em Atenas os jônios vieram afundar, e Esparta os dórios com sua força militar. Atenas veio a democracia, eclésia era assembleia popular. Mulheres e metecos excluídos, escravos não precisa nem falar. Esparta era uma oligarquia, apenas a elite no poder. Eu vou aprender logo essa história, pois tudo dos gregos eu quero saber. Esparta e Atenas, dá pra diferenciar. Atenas visa a mente, cultura, e Esparta guerreia. E Atenas os jônios vieram afundar. Esparta os dórios com sua força militar. Esparta era uma diarquia, 2 reis dividiam o poder. A Grécia tem teatro e mitologia, cavalo de Troia, presente de grego vamos ter. De Atenas veio a democracia, eclésia era assembleia popular. Eu vou aprender a matéria de história, porque no teste eu quero arrasar. Então, viram aí? Paródiazinha correndo, né? Essa paródia é antiga, tá? É uma paródia que a professora pegou em um outro canal, não é dela, é uma paródia de um outro canal, chama-se Hits do Chico, o canal, muito bom. Tá? Um canal excelente, recomendo para quem tá aí prestando vestibular, tá? Um canal muito bom, fazendo cursinho. Vai lá que vocês vão aprender muita coisa. Antes de entrarmos aí na questão de Esparta e Atenas, vamos tentar entender como que era o estilo de governo nas cidades gregas, lá nas polis, né? Nós vamos passar por 4 formas de governo dentro da Grécia. Nós vamos ter uma monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Nossa, professora, mas por que passou por esses 4 estilos, né, de governo, 4 formas de governo? Porque a Grécia, ela é considerada geralmente o berço do mundo ocidental. Então, dentro do berço do mundo ocidental, o berço a gente lembra do quê? Do bebezinho, né, do berço. Nasceu. Então, ali nasceu as formas de governo, as formas de pensamento, as formas de arte. Quando você vai ao teatro, quem já teve a oportunidade de ir ao teatro, vocês acham que o teatro é um conceito da onde? A ideia de teatro veio da onde? Da Grécia. A comédia, o drama, tudo isso vem lá da Grécia. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas o mundo é grego, eu pego esse globinho e eu fico assim, o mundo é grego, entendeu? Porque o mundo é grego, tudo se formou ali, a base do mundo ocidental, do ocidente, e o Brasil está no ocidente, é Grécia. Então, vamos lá. O primeiro deles foi o quê? Foi a monarquia. O que foi a monarquia? O rei era quem governava a polis.
E como que ele governava essa polis? De que forma? Ele tinha gente para ajudar ele? Vamos ver com calma isso? Ele não tinha ninguém para ajudá-lo porque ele não precisava. Ele era o rei, então ele criava as leis, executava as leis, comandava o exército. Vocês vão ver muito isso ali na história de Troia. Os reis ali, né? Gerenciando e partindo para cima, né? Mandando o exército avançar. Então nós temos o rei gerenciando tudo. Ficava tudo amarradinho na mão do rei. Então a monarquia grega é uma monarquia muito firme e os filhos do rei, os herdeiros do trono, obedeciam. Quando nós estudamos a história ali do cavalo de Troia, né? Aquela coisa toda da Helena de Troia, que eu vou falar para vocês mais à frente, nós vemos que os filhos do rei ali, eles tinham um respeito muito grande. E nós vamos ver um embate entre Heitor e Aquiles, né? Heitor é um dos filhos do rei, que nós vamos estar citando mais à frente. Então a monarquia era mais ou menos isso que eu ilustrei para vocês, tá bom? Tá, professora, monarquia, depois da monarquia você falou que vinha o que? A oligarquia. O que é o poder oligárquico dentro de Grécia? Você sabe? Sabe não? Vamos descobrir? Com o passar do tempo, os reis vão começar a meio que cair. Cair, que eu digo assim, sai meio que de moda. O rei é uma mera figura ilustrativa na Grécia, vai ter rei não por muito tempo, né? Vai ter, não vai ter. E aí nós vamos ter os donos da terra, o proprietário da terra. Quem que era o proprietário da terra? Era quem tinha dinheiro, era o cara do cash, do money. Então esse cara era chamado de oligárquico, ele pertencia à oligarquia. É como eu falar assim, nossa, tu é rico, tu tem grana, hein? Tu faz parte aí da burguesia. Naquela época era oligarquia, entendeu? Então oligarquia era quem possuía terras. E aí, como é que ficava isso? Quem possuía a terra possuía poder, então quem tem poder manda. Então o governo oligárquico nada mais era que um governo organizado entre pouquíssimas pessoas, né? Poucas pessoas possuíam terra e essas poucas pessoas é que vão gerir ali o governo oligárquico. Gerir é fazer com que o governo ande, tá? Com que a Grécia ande de forma oligárquica. Após o governo oligárquico, nós vamos ter o governo tirano. O que é isso? Tirano. É quando eu tenho alguém exercendo poder de forma até cruel, pesada, com mãos de ferro, tá? Se vocês forem lá na página do livro de vocês, 280, é um sistema no qual apenas uma pessoa governava. A oligarquia não. A oligarquia eu tenho proprietário de terra conversando, negociando ali e dando as cartas, dizendo como que a Grécia deveria funcionar. Na monarquia, o rei, ele vai ter alguns conselheiros, ele vai procurar ser justo. Já na tirania, não. A tirania vai ser um sistema onde uma única pessoa governa e se ela disser que vai ter que cortar a mão, vai cortar, a cabeça vai cortar, ou seja, ela vai exercer com punho firme. Não que o pessoal da oligarquia não resolvesse as coisas com pulso firme, não que os reis, né, a galera da monarquia também, não tivesse pulso firme. A diferença está na forma como as coisas eram feitas. Por isso que se chama tirania, porque era algo mais pesado, mais, né, era imposto. Se eu pegasse isso aqui e falasse assim, ó, isso aqui não tem nada de azul, branco e vermelho, aqui tem verde e amarelo. E aí alguém me questionasse, professor, você está questionando a minha autoridade? Arranque os olhos. Mais ou menos assim, tá bom? Você está enxergando a cor que eu falei que não é para enxergar, né? É um exemplo, uma brincadeira, tá? E aí, por fim, nós vamos ter a democracia. A democracia, ela nasce justamente ali com os filósofos. Como assim? Vocês lembram lá das aulas do mundo greco-romano,
em que eu falo de Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Eu falo desses 3 camaradinhos aí. Então, a democracia vai surgir dentro ali do conceito é ideia, do que Sócrates, do que Aristóteles e do que o próprio Platão pensava, tá bom? E do que eles vão começar a falar para o povo. Porque eles não só pensavam não, né? Jesus não ficava lá só pensando, não. Eles iam para as praças e ali eles exerciam a filosofia, a política e começavam a falar como que a sociedade grega deveria ser. E aí surge e nasce o que nós conhecemos como democracia. E democracia é uma palavra tão familiar para a gente que está aqui dentro da nossa sociedade. Captou o conceito? Então, fica ligadinho aí que tem mais coisas para a gente aprender hoje. Como nós vimos na paródia, Esparta e Atenas a gente consegue diferenciar. Atenas é cultura e Esparta que é o que? Guerrear. Tá, professora. Então quer dizer que lá em Esparta o povo não estudava, não? Ninguém acordava cedo, abria a plataforma lá do Grécia Rum. Tô brincando. Lá em Esparta, até mesmo em Atenas, geralmente o menino da Grécia, o garoto, o menino grego, desde cedo, já com seus 6, 7 anos de idade, já lhe era colocada uma espada na mão, não uma espada de cortar mesmo não, mas de madeira, para que ele conseguisse sentir o peso da espada e começasse a treinar a luta. Por quê? Porque futuramente ele iria para o exército da sua cidade, da sua polis, da sua civilização grega, né? Porque quando a gente fala do mundo grego, a gente está falando de um mundo muito complexo também. E aí lá em Esparta, o menino, ele era treinado, mas ele era muito bem treinado para ir para o exército espartano. Por quê? Porque Esparta era muito famosa porque era uma cidade, uma das polis mais guerreiras que tinha na Grécia. E ninguém podia com eles, literalmente, eles eram muito fortes, eles eram muito bem preparados, o exército deles era muito focado. Então, o homem na cultura espartana, ele não tinha muito tempo e ele não tinha muita visibilidade para o estudo, a não ser que ele fosse o quê? Filho de um rei, filho de um aristocrata, filho de um oligarca, cujo alguém da oligarquia, entendeu? Aí sim, aí ele era preparado das 2 formas. Ele tinha que saber guerrear, porque ele tinha que saber liderar o exército, e ele tinha que conhecer das letras, dos livros, ele tinha que ter conhecimento para poder comandar a sua polis. Então as polis tinham sim os seus reis, né? E Atenas? Então, Atenas era voltada para a cultura, para o conhecimento. Atenas é o berço da democracia. Então, alguns dos filósofos que nós vimos e vamos ver, né, de forma detalhada, eles estavam ali mais próximos de Atenas, outros nasceram na própria polis de Atenas. Então, os atenienses, eles eram voltados para a arte do conhecimento e os espartanos eram voltados para a arte da guerra, para guerrear. Ninguém podia com eles. Por isso que tem um filme muito famoso chamado 300, que é até um quadrinho, Os 300 de Esparta, né? Que nós temos ali a figura do rei Xerxes, do rei Artaxerxes, né? E temos também outras figuras muito bacanas nesse filme, personagens históricos que pertencem a esse mundo grego. E esses personagens aí nós temos a famosa frase ali, né? Isso aqui é Esparta, this is Esparta, né? Então, os espartanos, eles eram... não era fácil não, tá? Ninguém podia com eles não. Só que nós não podemos esquecer dos troianos, tá bom? Porque Troia também teve uma treta muito famosa, tá? Mas por enquanto hoje nós vamos ficar entre Esparta e Atenas. E vamos encerrar por aqui, porque tem atividade para vocês resolverem aí no caderno e no livro.
Então, na próxima aula, iremos dar continuidade aos outros 2 últimos tópicos. Lembra que eu falei que eram 5 tópicos? O primeiro eu vou falar na aula de segunda. Hoje eu tratei de 2, Esparta e Atenas. Agora faltam mais 2. E aí, quem é que está preparado para os próximos tópicos? Eu estou preparadíssima. Que Grécia, minha filha, Grécia é vida. O mundo é grego. E até a próxima aula. Bye, bye.